Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa escola dominical, sempre um momento especial para o estudo da palavra de Deus. Vamos iniciar lendo aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Jó, capítulo 1, 20 a 22. Como nós sabemos aqui o contexto, Jó havia aqui já tido a notícia de que tudo que ele tinha, sua família, seus filhos, todos foram, por diversas razões, por diversos incidentes, ele havia perdido. E aqui então está a palavra de Jó em relação a tudo o que aconteceu, em relação a essas notícias tristes que sua família estava dizimada, seus bens também estavam todos perdidos. Então Jó, diz o verso 20, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, até onde nós sabemos, Jó tinha conhecimento de Deus. Jó não viveu num tempo que não havia o culto público como nós temos hoje, não havia a escola dominical, as devocionais que nós temos tido oportunidade também de ouvir, de participar. Mas quando nós olhamos para a vida de Jó, ele tinha conhecimento suficiente de Deus para saber que Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da sua vida e de tudo que ele possuía. Jó conhecia a Deus. E nós também precisamos conhecer a Deus, para que estejamos preparados para todos os embates da vida, tanto nos dias de vitória, de alegria, mas também nos dias de perdas, nos dias difíceis que nós estamos sempre sujeitos a enfrentar nesta vida. E o nosso preparo para tudo isso, entre tantas coisas, é conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos juntamente o Deus que nós cremos. A escola dominical é a oportunidade para nós conhecermos mais a palavra e o Senhor da palavra. Vamos, irmãos, orar a Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, pela tua bondade e misericórdia, pelo amor tão grande que tu nos tem, por estarmos aqui nesse momento podendo desfrutar deste estudo. Rogamos a tua bênção por cada parte, sobre cada parte da nossa escola dominical. Cuida, Senhor, do teu povo. Abençoa a liderança da escola dominical, superintendência e todos os que auxiliam, os professores, não somente aqui da nossa igreja em Praia Grande, mas também da nossa igreja na Oceã, congregação. Cuida dos irmãos que lá também têm recebido da tua palavra. Ministra ao nosso coração e nos ensina. Ajuda-nos a te conhecer mais e mais. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos agora, irmãos, ter alguns cânticos espirituais e em seguida nós retornamos. Jesus Cristo, nosso
procuro, eu sei que vou te achar. Em tempo de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Eu vivo só. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti, eu vivo só. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Muito bem, irmãos. Nós temos também essa semana os aniversariantes, irmãos que completaram mais um ano de vida e devem ser objetos das nossas orações, da nossa gratidão a Deus. Nós vamos agora conhecer aqueles que completaram mais um ano nesta semana. Vamos então orar por eles. Senhor nosso Deus, nós queremos expressar a nossa gratidão por cada irmão e irmã que aniversariou esta semana, pelo teu cuidado manifesto sobre suas vidas. Muito obrigado, Senhor. Dirige os seus passos, que eles possam a cada dia experimentar com gratidão a tua presença, a tua orientação, que eles possam sempre buscar em ti a direção para as suas escolhas, para as suas decisões. Concede saúde, graça e paz ao coração de cada um. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos alguns avisos importantes para a igreja. Primeiramente, que hoje nós estamos tendo
durante o dia, oportunidade para indicarmos pessoas para a diaconia. Na verdade, essa indicação não é para a diaconia. Esses que serão indicados serão experimentados ou experimentado, o conselho vai avaliar os nomes, durante um período, juntamente com os diáconos, participando das escalas, dos trabalhos, para que eles possam conhecer a atividade do diácono, né, as exigências desse ministério, desse oficialato. E então, após esse período estabelecido pelo conselho, nós então teremos uma eleição. Mas neste domingo estaremos indicando pessoas para o diaconato, né? Os irmãos já têm informações, já temos dado informações várias vezes sobre este oficialato. Tivemos há poucas semanas atrás uma palavra de orientação com respeito à eleição do nosso irmão Alexandre. E agora, uma semana após a sua eleição, estamos então procedendo à indicação para esse período de experimento. Lembrando, irmãos, um dos critérios do conselho para todos os irmãos que são indicados é que esses irmãos sejam fiéis nos seus dízimos e ofertas. Não tem sentido, o conselho entende, um oficial que não seja fiel nessa área. Nós não temos, às vezes, como avaliar outras questões particulares, mas esta é uma das questões, é uma das situações que a igreja, que o conselho, na pessoa do tesoureiro, tem como avaliar. Então os irmãos indicarão os nomes e o conselho avaliará os nomes indicados, em vista que o conselho tem ciência, conhecimento suficiente para fazer essa consideração. Então, durante o dia, até às 18 horas, os irmãos poderão estar encaminhando ao presbítero Moacir, através de WhatsApp, o nome indicado. E a nossa orientação, como sempre, infelizmente, nem sempre é cumprida, que você não compartilhe com a pessoa que você está indicando. Isso pode gerar um constrangimento depois a ela. Então, vocês passem para o conselho o nome que vocês querem indicar. O conselho vai avaliar e, uma vez que não haja nenhuma dificuldade, essa pessoa estará sendo experimentada a critério do conselho. Então, os irmãos, nossa orientação: ore, pense num nome para você indicar e não precisa compartilhar com ele a indicação, o conselho vai avaliar e, uma vez que seja aprovado, essa pessoa será convidada a participar, uma vez que ela aceite esse experimento, uma vez que ela aceite a possibilidade de ser um futuro candidato, ela poderá então participar junto aos diáconos das escalas e conhecer melhor a atividade diaconal, tá bom? Então, hoje, indicações. Uma outra coisa, um aviso importante: os irmãos, a igreja está sendo convidada, já foi anunciado anteriormente, sobre o trabalho do Fé em Ação, um trabalho diferente, de uma forma diferente, que está sendo preparado, e o treinamento será no dia 11, 12 e 13 de dezembro. Os horários, todas as informações mais adequadas serão passadas à igreja através de um PowerPoint que nós vamos estar passando, e os irmãos tomarão então ciência dos horários direitinho nos dias 11, 12 e 13 com respeito a esse treinamento, tá bom? E mais um último aviso: no próximo domingo, segundo domingo do mês e terceiro domingo, nós teremos a ceia do Senhor. Então os irmãos estejam cientes, se preparando para esse momento. Que Deus os abençoe, uma boa aula e que seja de edificação para todos. Um abraço, fiquem com Deus. Bom dia, irmãos, bom domingo a todos. Hoje é o dia do Senhor e nós estaremos lendo e estudando a lição 12 da nossa revista.
unidade a ser preservada, ameaças não faltam. Só relembrando que as revistas novas já chegaram e os irmãos podem pegar aqui na igreja, tá bom? O pessoal da escola dominical, superintendência, já nos avisou. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia maravilhoso que é o dia do Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor tem nos guardado, nos preservado, ó Pai. Ajuda-nos nessa hora a entendermos um pouco mais da Tua palavra, a ouvir a Tua voz, Senhor. Porque o Senhor fala conosco a todo instante e por vezes nós estamos tão longe que nem observamos, nem atentamos àquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor está falando conosco, ó Pai. Através dos hinos, dos cânticos, das orações, da Tua palavra, Senhor, sendo pregada, sendo colocada diante de nós, sempre nos orientando, ó Pai, a caminhar com Jesus. Ajuda-nos nisso, ó Pai, e orienta-nos nesta hora. É o que te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a nossa lição tem como texto básico Efésios capítulo 4, o versículo 1 a 6. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 4, de 1 a 6. Diz assim, a Sociedade Bíblica coloca alguns subtítulos, né? A unidade da fé. Mas vamos lá, versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, esse texto é um texto muito importante e tem tudo a ver realmente com a nossa lição de hoje, que tem como título Unidade a ser preservada. Ameaças não faltam. A nossa unidade como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. E esse texto, ele traz justamente isso, uma responsabilidade de cada um de nós andar de modo digno da vocação a que fosse chamado. Nós somos salvos por Jesus, justificados pela graça do Senhor Jesus. Deus nos escolheu, Deus nos separou para sermos santos, irrepreensíveis. E a atitude de cada um de nós preserva, colabora para a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Vejam, nós temos muitos textos essa lição. Vamos abrir lá em Hebreus 6:10. Todos estes textos nos chamando a atenção a essa responsabilidade pessoal, né? Então vamos lá. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Vejam Judas, aqui é um texto, né, falando sobre o trabalho de cada um, reconhecido, o trabalho de cada um é reconhecido, é valorizado pelo próprio Deus. Judas só tem um capítulo, versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vejam, cada um de nós, membros da igreja, temos o dever de preservar a unidade da igreja como um todo.
E logo na introdução fala de conflitos interpessoais. Conflitos sempre existiram na igreja, mas não significa que devem continuar, que devem existir. Não, eles sempre existiram e trouxeram prejuízos, perdas, aborrecimentos que não devemos deixar que aconteçam novamente. Então, esses conflitos que a Bíblia relata são alertas para nós. Servem, até a revista fala, servem para nos alertar para a possibilidade de desentendimentos, discussões, contendas e brigas. Não devem existir de jeito nenhum. Vamos lá ver em Atos, por que eles brigavam? Vamos dizer assim, né? Por que existiam contendas lá? Porque eles estavam sendo injustos, né? Na distribuição daquilo que eles mesmos consideravam importante na distribuição diária das necessidades básicas das pessoas. Então vejam, Atos 6 fala, né? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Conflitos por quê? As viúvas dos judeus gregos, né, que são esses helenistas, né, de origem grega, eram consideradas como estrangeiras pelos judeus hebraicos nativos e por isso não estavam sendo atendidas. Atendidas no quê? Olha, volta aí no capítulo 4, versículo 34 e 35. Lembra que a gente leu como eles viviam? Na multidão dos que creram era só um, não havia necessidade entre eles. Então, pois, olha aí, Atos 4, 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terra, casa, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos e distribuíam a cada um à medida que alguém tinha necessidade. E aí no capítulo 6 ele fala assim, olha, mas as viúvas, né, dos judeus gregos não estão sendo atendidas. Então existiam conflitos. Atos 15, 36 a 41, a segunda viagem missionária de Paulo. Então veja, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vejam, briga para fazer missões. Que feio, né? Olha lá, 1 Coríntios, mas aconteceu e a Bíblia nos alerta, que a palavra de Deus nos alerta. Olha lá o que aconteceu, né? Teve até separação entre eles. Aqui um outro motivo que realmente prejudicou a unidade da igreja. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes, olha que feio, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, Paulo falando aqui, não pode haver ciúmes na igreja, não, contendas. E Filipenses 4, 2. Filipenses 4, duas irmãs que não entravam em acordo, né? 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor.
É o que o Senhor quer, é o que o Senhor direciona para a obra dele. Então todos somos chamados a preservar a unidade da igreja que nos é concedida pelo Espírito Santo que habita em nós. Vejam, aprender a lidar biblicamente com os conflitos interpessoais. Nós precisamos entender isso. Vejam lá que interessante, em Romanos 16, uma lista de nomes. Romanos 16, quando Paulo está terminando a carta, ele coloca aqui: recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a igreja, para que recebais o Senhor. Aí o versículo 3, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores. Aí depois no 5, Epêneto, né? Primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou. E se os irmãos forem vendo, tem 26 nomes que foram uma bênção para a vida da igreja. Então Paulo nominalmente coloca as pessoas que foram bênção. E eu acho muito interessante esse texto, porque quando ele fala do 17 ao 20, vejam lá: rogo-vos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo no Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras, lisonjas, né, enganam o coração dos incautos. Incautos é quem não tem cautela, imprudente, a pessoa descuidada, aceita qualquer coisa, né? Enfim, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor seja convosco. Porque se tem alguém que quer roubar, mentir e destruir contra nós, é o próprio inimigo mesmo. Então nós não podemos dar lugar, né, a esse tipo de coisa na igreja. E isso que trata essa lição. E aí o item 1 fala assim: por que eles acontecem? Por que esses conflitos acontecem dentro da igreja? Pessoal, por causa do pecado. Nós somos pecadores. Nós somos miseráveis pecadores, carecemos da glória de Deus, da graça, da misericórdia, do perdão. E a todo instante Deus está nos perdoando, nos restaurando, renovando suas misericórdias. Então por que nós teimamos em pecar? Não é mesmo? Vejam lá, 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Olha o que a revista fala para a gente fazer. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós devemos fazer isso, entender que o Espírito Santo está em nós, nos capacitando para não pecar. O que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A todo instante o Espírito Santo está em nós. Então nós temos que lutar realmente para não pecar. E aqui nesse texto, nesse item, ainda fala que nós temos joio no meio da igreja. Olha lá, Mateus 13. Jesus nos alertou os discípulos, nos alerta a isso. E o que fazer em relação a esse joio, né, que na verdade são pessoas que estão por vezes indo à igreja, né, para talvez cumprir um sacrifício pessoal, achando que só de vir na igreja isso agrada ao Senhor, mas vive lá fora ou vive uma vida longe do Senhor, não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então o que Jesus coloca aqui? Mateus 13, do versículo 24 a 30. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Nós sabemos quem é joio? Não. Né? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio? Ele lhe respondeu: um inimigo fez isso.
mas o inimigo que quer destruir a igreja, que quer destruir quem é do Senhor, os servos de Deus, os filhos de Deus. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então é um alerta. Então deixei-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o com os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então vejam, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Individualmente nós temos essa responsabilidade. E o Senhor da colheita fará no tempo certo a separação entre o joio e o trigo. Vejam lá Gálatas 5, 20, 21. Gálatas 5, 20 a 21. Vamos ler desde o 19, que a revista fala do 20 ao 21, mas nós vamos ler desde o 19. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Eu acho tão interessante esse texto porque ele coloca a feitiçaria, a prostituição, a impureza junto com inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, né? Facções, divisões, sabe, de opiniões, enfim, que traz confusão na igreja. Invejas, bebedices. Então, assim, é tão grave quanto, porque às vezes a gente acha que a feitiçaria é uma coisa tão grave, a bebedice, a idolatria, a prostituição é uma coisa tão grave, mas aqui está na mesma lista: inimizade, ciúmes, certo? Coisas semelhantes a estas todas, né? A respeito das quais vos declaro, como já falei anteriormente, né? Como o Paulo está falando, e vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tal coisas praticam. Por quê? Porque não é próprio do Filho de Deus ser assim. Nossa, Raquel, então eu sou tão ciumenta, então pare. Eu sou tão... faço tanta discórdia, então pare. Porque a Bíblia fala que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha o texto principal da nossa lição: viver de modo digno a que nós fomos chamados, né? Vejam na página 42, o último parágrafo do item 1 fala assim: ao reconhecermos nossas limitações e suficiência da obra de Cristo aplicada em nós pelo Espírito Santo, por isso que eu falei, então pare, seremos capazes de compreender a necessidade de que temos de andarmos no Espírito Santo. Nós temos que andar no Espírito. Estando cheios do Espírito, seremos capazes de nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Vejam, item 2, de quem é a responsabilidade? É de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade de vivermos em paz, vivermos em amor, vivermos daquilo que Deus estabeleceu para nós. E Deus mesmo nos capacita a isso. Arrogância, orgulho, soberba, todas essas coisas não cabem para o Filho de Deus. Vamos ler lá Efésios 4. Nós já lemos o início do capítulo, né? Agora nós vamos ler Efésios 4, 25 a 32. Exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É tão interessante essa questão, o irai-vos e não pequeis, né? Vejam, o que traz a ira de Deus é o pecado. O que nos irrita é o pecado. O problema da nossa vida é o pecado. Então vejam, irai-vos, pode ficar bravo, mas não pode pecar, entende? Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inútil, e sim unicamente a que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vejam, a responsabilidade é de cada um. E se há intriga entre irmãos, as duas partes envolvidas têm que resolver. Porque se nós somos membros uns dos outros, um membro não pode bater no outro, um membro não pode machucar-se. Isso é automutilação. Isso leva à morte, certo? Então nós não podemos fazer isso com o corpo com a gente mesmo, nem com o corpo, muito menos com o corpo de Cristo. Vejam lá Levíticos 19:16. Essa lição é uma lição de alerta, é uma lição importante, vital, né? Vejam, vital é que nos traz vida, né? Que não nos leva à morte mesmo, né? Imagina, um corpo contra ele mesmo. A doença autoimune, ela faz o quê? Ela mata a pessoa, ela vai matando aos poucos, ela leva realmente a adoecimento, a morte, né? Vejam o Levíticos 19:16. Não andarás com mexeriqueiro entre o povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Porque se nós somos, eu sou o Senhor, olha o temor do Senhor. Se eu atentar contra a vida do meu próximo, que é membro de mim mesmo, eu estou atentando contra a minha própria vida. Provérbios, é isso que nós estamos estudando nessa lição. Provérbios 6, eu amo este texto. Provérbios 6, 16-19, fala assim: 6 coisas o Senhor aborrece, fica triste, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos lá, 7 coisas, vamos lá. O que o Senhor aborrece: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Até aí o Senhor aborrece. E a 7ª sua alma abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Então, se há alguém semeando contenda entre os irmãos, pare, porque é isso que a Bíblia nos fala, porque Deus abomina isso. Então, o item 3 da nossa revista: como preservar a unidade da igreja? Primeiro, viva no Espírito Santo, viva no Espírito. Então, essa parte tem bastante texto. O primeiro fala assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu separei aqui também Tito 3, vamos lá. Tito, antes de Hebreus, Tito 3, 4-7. Vamos ler, a revista está falando de 4. Tá certo, de 4-7, estou pensando no 6. De 4-7. Porém, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha que bênção que nós temos que ser uns para os outros, para com os outros, né? Romanos 12.
1 e 2, esse texto é mais conhecido entre nós, né, queridos? Então, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que preserveis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto não é vir à igreja apenas, mas é vida diária, né? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto nós já conhecemos bem e realmente mais uma vez nos traz essa exortação a viver no Espírito Santo. Hebreus 5, 12 a 14. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, lembra em 1 Coríntios que Paulo fala assim, eu ainda tenho que falar com você como carnais, como criança, vocês não estão entendendo. Mas nós devíamos ser mestres já, atendendo ao tempo decorrido. O tempo decorrido, faz tanto tempo que você está na igreja, faz tanto tempo que você já se converteu, que Jesus já é seu Senhor, Salvador da sua vida, e ainda nós, né, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos na fé aqui, né? A gente está entendendo bem isso. Para que aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós sabemos o que fazemos. Nós temos consciência de que nós estamos fazendo mal a outra pessoa. Sim, nós sabemos. Fala sério, a gente sabe, não é mesmo? Então, cuidado, né? O que a Bíblia fala para nós, cuidado, temam ao Senhor, peçam perdão a Deus em primeiro lugar, peça perdão ao irmão, nos amemos intensamente, né? Foi o que nós vimos em aula passada. Então vejam, 2 Pedro 3, aqui está 18, mas nós vamos ler o 17 também. 2 Pedro 3,17. Vós, pois, amados, nós somos amados do Senhor e temos que nos amar uns aos outros. Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados a quem? A palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos, às vezes nós não somos, mas nós estamos insubordinados. Eu fico pensando sempre em Davi, né? Um homem segundo o coração de... Ó, o Né de novo. Vou parar, meus irmãos. Pense em Davi. O homem segundo o coração de Deus, uma bênção, deixou salmos e hinos, um testemunho maravilhoso. Mas em determinado momento da sua vida, ele estava insubordinado à palavra do Senhor. E fez tudo aquilo errado, que nós conhecemos a história, fez pessoas sofrerem, teve que viver as consequências na própria família, na vida dos filhos deles, enfim. Então, que nós, né, não descaiar, descaiais da vossa própria firmeza. Vejam, é interessante porque nós estamos firmes no Senhor. E por vezes nós caímos da nossa própria firmeza. Por isso que é vigiar e orar, né? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Essa vida aqui vai passar. Nós ainda estamos pecando, porque nós estamos na nossa fase de santificação. Agora, quando nós formos glorificados, aí já é quando Jesus voltar, no dia eterno, aí a gente não vai mais pecar, glória a Deus por isso. Mas enquanto estamos desenvolvendo a nossa salvação, nós temos que vigiar e orar. E entender que nas Escrituras, aos pés da cruz, nós vamos encontrar sabedoria no temor do Senhor. Provérbios 2, vamos lá. Nós precisamos desesperadamente
pedir a Deus misericórdia e parar de pecar. Por que desesperadamente? Porque nós sabemos que a nossa natureza é pecar. Vejam, Provérbios 2, de 1 a 9. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, se esconderes contigo os meus mandamentos, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E mais uma vez aqui, esconder os mandamentos do Senhor no coração. Versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, entender a Bíblia, e se clamares por inteligência e por entendimentos, alçares a voz, grita por entendimento. Senhor, eu quero ouvir, eu quero entender a palavra. Se buscares a sabedoria como prata, como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e o entendimento. O Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, e guarda as veredas, os caminhos do juízo, e conserva os caminhos dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. É uma bênção isso. Andar no Espírito Santo é isso. É a alegria, é o que Deus quer, bem-sucedidos, né? Salmo 111, 10. Salmo 108, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então olha o item 2, evite os conflitos. Simples assim. Parece, né? Mas é simples. Tem muitos textos, meus irmãos, muitos textos que nós temos aqui. Então eu vou deixar para os irmãos lerem esses textos, porque senão a gente fecha a revista, né, que nós já tivemos a nossa lição e vamos viver nosso domingo. Claro, né? Bom domingo a todos. Mas eu queria ler um texto com os irmãos, que é para a gente evitar os conflitos, que tem muito a ver com esse texto, que, aliás, todos que estão aqui, mas 1 Coríntios 13... 1 Coríntios 13, desculpa, é 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos. Meus irmãos, evitar conflito significa começar em mim. Não é julgar o outro, mas o irmão, mas sabe o que é? Me provocou, aí eu não aguentei, tem que aguentar. Jesus foi tão provocado, cuspiram na cara de Jesus, foi acusado injustamente, foi blasfemado, falaram que fez coisas que nunca fez. Jesus nunca pecou, Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, suportou a cruz. Então vejam, meus irmãos, nós temos que ter esse sentimento, esse exemplo de Jesus, ser imitadores de Cristo. Então não julgar o irmão, mas julgar a si mesmo. E olha o que Paulo fala aqui: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Se tem uma coisa que nós queremos no final de ano, inclusive a começar para os nossos filhos, é que eles sejam aprovados, que eles passem para frente, que eles possam ser promovidos para um novo ano escolar, não é mesmo? Passar para a próxima série, enfim. Nós queremos andar adiante. Então, na vida cristã também, nós temos que andar adiante, evitando os conflitos e não julgar o outro, mas julgar, examinai-vos a vós mesmos. E o item C fala assim, na página 43, ore pela paz da sua igreja. Nossa igreja é uma bênção, nós temos paz aqui, nós nos amamos intensamente, agora então nós estamos com saudade uns dos outros, enfim.
né? Seguindo as recomendações, a gente está se vendo aos domingos, mas mesmo assim, né? Nós não estamos 100% juntos presencialmente, mas por vezes tem alguns conflitos que ainda precisam ser resolvidos. Então, busquem os presbíteros, os pastores, para que nos oriente. A gente tem que buscar essa paz e orar por isso. E aqui fala, olha, em primeiro lugar devemos orar pela liderança da igreja, porque os pastores, os presbíteros, os líderes, eles são responsáveis por nós, pela nossa alma, pelo nosso bem-estar emocional, espiritual, psicológico. Em segundo lugar, ele fala assim, devemos orar para que Deus desperte cada membro da igreja a compreender o seu papel no corpo de Cristo. Cada um de nós é importante no corpo de Cristo. Em terceiro lugar não tem, mas ele coloca aqui, olha só, eu falei em terceiro. Mas o que ele coloca aqui, ele fala assim, que Jesus era de oração. O finalzinho aqui da página 44, antes da conclusão, ele fala assim, Jesus dobrou seus joelhos diante do Pai. Ele orou para escolher os discípulos. Ele orou para que o Pai santificasse e guardasse aqueles por quem haveria de morrer lá na oração sacerdotal. Jesus orou para que Deus cumprisse em sua vida todo aquele propósito determinado antes da fundação do mundo, a fim de salvar os pecadores por sua morte. Meus irmãos, não foi fácil para Jesus morrer na cruz, porque ele estava levando a culpa que era nossa. Então é nessa perspectiva que nós devemos viver, de santificação, de desenvolver a nossa salvação, de preservar a unidade da igreja, de preservar o irmão. Poupe seu irmão de aborrecimentos. A gente tem que se poupar e nos amar intensamente. Olha o que a conclusão diz. Cada cristão é responsável por preservar a paz e a unidade da igreja. Ao compreendermos isto, assumiremos uma postura proativa, antecipando-nos aos problemas. A gente já sabe que essa atitude vai causar problema, não faça, evite. Por isso, deve equipar-se da palavra de Deus para manter da palavra de Deus e orando, né, e vivendo no Espírito Santo e defender a unidade do corpo. Isso requer tanto atitudes em relação a si mesmo quanto atitudes para com os outros. Devemos sempre nos lembrar de que as nossas armas para essa batalha são espirituais. Vamos ler lá 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, de 4 a 7. Esse texto a gente lembra de Lutero, né? A nossa mente está cativa à palavra de Deus. Vejam, a gente só consegue vencer com a palavra de Deus no nosso coração mesmo, né? Então, 2 Coríntios 10, de 4 a 7, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez, tudo que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Então eu tenho que ter consciência de que como eu sou de Cristo, meu irmão também é. A gente canta, eu sei que foi pago um alto preço por mim e pelo meu irmão. É nessa perspectiva que eu tenho que olhar para o irmão. E aí continua, assim precisamos viver no Espírito, firmados na palavra, perseverantes na oração, a fim de termos a capacidade necessária para discernir o que as pessoas dizem ou fazem contra a unidade do corpo, respondendo adequadamente com as nossas palavras e ações. Então, a aplicação pergunta assim para nós: o que eu tenho feito para preservar a unidade do corpo de Cristo?
Tenho buscado compreender o pensamento do outro ou apenas acredito que as minhas ideias são as melhores? Promovo a paz ou gosto de colocar lenha na fogueira? Tenho orado pela liderança da igreja? Eu oro por mim mesmo e por meus irmãos em Cristo Jesus? Meus irmãos, essa lição não é fácil não, mas estamos aí diante da palavra de Deus e diante daquilo que Deus quer para nós. Vamos terminar então com um texto. Eu sempre gosto de terminar com um texto da Bíblia, falando o seguinte, está lá em 2 Coríntios 13, 11. Está aí do lado, né? 2 Coríntios 13, o versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, diz Paulo, né? Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, que é baseado na palavra de Deus, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Meus irmãos, que essa seja a nossa luta, que essa seja a nossa disposição de coração. A unidade a ser preservada. Essa é a nossa lição de hoje. Ameaças não faltam. E às vezes essas ameaças são tão pequenas, são tão sutis. Então que possamos viver em paz. Que é assim que Deus quer que nós vivamos, não é mesmo? Porque Ele mesmo é um Deus de paz, é um Deus da paz, é um Deus de amor. E está conosco, nos abençoando. Amém? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus de amor, Deus de paz, Deus de bondade, misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer que nós vivamos assim, em paz, alegres, confiantes. Tudo isso vai passar, Senhor, esses dias difíceis, pandemia. Ó Pai, este ano não está fácil. Perante as nossas dificuldades, se a gente for olhar ao nosso redor. Mas a Tua palavra diz que nós temos que andar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então tudo fica mais fácil, Senhor, tudo fica possível. É possível ser feliz, é possível estar feliz, Senhor. Porque o que nos entristece, Senhor, é realmente o nosso pecado, são as nossas lutas diárias, do aqui e agora. Mas o que nos alegra, Senhor, é viver na Tua perspectiva, Senhor, de um dia eterno estarmos com o Senhor, de desenvolvermos a nossa salvação, de vivermos em paz, de preservarmos a união da nossa igreja, que isso possa ter reflexo na sociedade, que as pessoas que convivem com a gente possam também entender o amor de Deus, o amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Ó Senhor, quantas pessoas, quem sabe agora neste Natal, possam se voltar a Jesus, aqueles que estão afastados de Ti, voltar aos caminhos do Senhor, nossos filhos, netos, amigos, quantas pessoas que nós conhecemos, ó Pai, que por um momento da vida se afastaram de Ti, que possam voltar, Senhor. E que esta lição, que é desafiadora, possa ser uma bênção na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos visitantes, daqueles que nos ouvem, de vivermos dias felizes, Senhor, da melhor forma possível, mas que a gente busque no Senhor ter paz, ter alegria, viver dias melhores, Senhor. Só o Senhor pode nos proporcionar isso, ó Pai. Abençoe nossos jovens, crianças, idosos, adultos, todas as nossas famílias, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, que o Senhor não fique triste com a gente, mas que possamos ter atitudes, ó Pai, que realmente o Senhor se alegre, porque o Teu Santo Espírito habita em nós, ó Pai. Então que nós possamos não entristecer o Teu Santo Espírito, mas que possamos viver cantando louvores, salmos, hinos, ó Senhor. Recebe a nossa vida como um culto ao Senhor, de adoração, de gratidão pela grande obra do Senhor Jesus, de salvação,
que o Espírito Santo nos capacita a entender, a atender ao chamado. E, ó Pai, que possamos realmente viver em novidade de vida. Abençoe esse dia, que é o dia do Senhor. E obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor já tem nos dado. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.